Olá pessoal, uma boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo dos recursos no processo do trabalho. Na aula passada, vimos o recurso de revista, que é analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, e na aula de hoje o tema é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem um cabimento no processo de trabalho totalmente diverso do processo civil, né? Uma vez que não há recorribilidade, ou seja, não é possível recorrer das decisões proferidas no meio do processo, no processo de trabalho, que a gente chama de decisões interlocutórias, e no processo civil as decisões interlocutórias são possíveis de serem recorridas por intermédio do agravo do instrumento. No processo de trabalho, o agravo do instrumento tem um cabimento totalmente diverso do que o processo civil. No processo de trabalho, o agravo de instrumento é cabível de todas as decisões proferidas que não negarem seguimento a algum recurso. Significa dizer o seguinte: se o recurso ordinário, por exemplo, ou o recurso de revista, por exemplo, ou qualquer outro recurso que cabível no processo de trabalho, o juiz entender que ele não é cabível, que ele não preenche os pressupostos de admissibilidade que já estudamos nesta apostila, que são estes pressupostos aqui que vimos na primeira aula de recurso: previsão legal, adequação, tempestividade, preparo, né, a sucumbência total ou parcial, ou seja, se o recurso apresentado, um recurso ordinário, um recurso de revista, um recurso extraordinário que vamos ver, um agravo de petição que ainda vamos ver, o juiz entender que não há preenchimento, não há cumprimento dos pressupostos de admissibilidade, o recurso não vai ser dado seguimento, ou seja, o recurso não vai ser dado prosseguimento para o julgamento. Quando isso acontece, que a gente chama de que o juiz deu uma decisão que denegou seguimento ao recurso. Se o juiz denega seguimento ao recurso, significa que o recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade, não preencheu os pressupostos de admissibilidade recursal. E dessa decisão do juiz que entendeu que os pressupostos de admissibilidade não estão preenchidos, cabe recurso de agravo de instrumento. A previsão do recurso de agravo de instrumento está no artigo 897, a linha B da CLT. Então, o conceito de agravo de instrumento é todo recurso cabível das decisões proferidas pelas varas do trabalho, ou pelos tribunais regionais, ou pelo Tribunal Superior do Trabalho, que denega seguimento a um recurso. Quando o recurso não é dado seguimento, cabe recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 897, a linha B da CLT. O objetivo do recurso de agravo de instrumento é fazer com que o tribunal, né, ou seja, o órgão superior daquele órgão que negou o seguimento ao recurso, entenda que os pressupostos de admissibilidade recursal estão preenchidos naquele recurso. Em outras palavras, o objetivo do agravo do instrumento é exatamente falar para o órgão superior que a decisão que negou o seguimento ao recurso trancado, o recurso que foi denegado o segmento, está errado, porque os pressupostos de admissibilidade recursal foram preenchidos pelo recorrente, ou seja, pelaquela parte que apresentou o recurso. Então, quando a parte, seja reclamante ou reclamado, interpõe um recurso ordinário, por exemplo, um recurso de revista, um agravo de petição, a gente vai estudar ainda esse recurso, um recurso extraordinário, e o mesmo não é admitido por não preencher os requisitos de admissibilidade, a parte possui a possibilidade de interpor o recurso de agravo de instrumento, para dizer ao órgão superior, ao órgão que vai julgar o recurso de agravo de instrumento, que os requisitos foram sim cumpridos e o recurso deve sim ser processado, né, deve sim ser julgado. O recurso de agravo de instrumento ele é interposto perante a autoridade judiciária, perante o órgão judiciário que negou seguimento àquele recurso. Então, se o recurso ordinário é interposto perante o juiz do trabalho, perante a vara do trabalho, e ao juiz do trabalho
entender que o recurso ordinário não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, ele pode apresentar um recurso de agravo de instrumento, para dizer ao Tribunal Regional do Trabalho que a decisão proferida pelo juiz do trabalho está errada, porque o recurso ordinário preencheu sim os requisitos de admissibilidade recursal. Mesma situação se eventualmente um recurso de revista é interposto. O recurso de revista é interposto, já vimos, perante o Tribunal Regional do Trabalho, perante o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Se o recurso de revista é interposto perante o TRT e o tribunal entender que não cabe o recurso de revista, porque não há preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, cabe recurso de agravo de instrumento para dizer ao Tribunal Superior do Trabalho que a decisão proferida pelo órgão inferior, pelo TRT, está equivocada, porque o recurso de revista apresentado preencheu todos os requisitos de admissibilidade recursal. Então, a autoridade vai analisar aquele recurso, né? É importante dizer que é uma situação totalmente diferente de qualquer recurso, essa situação da possibilidade de reconsideração da decisão. Significa dizer, o reclamante apresentou, por exemplo, um recurso ordinário para ser julgado perante o Tribunal Regional do Trabalho. O juiz entendeu que aquele recurso é incabível, porque não preencheu os requisitos de admissibilidade. Como, por exemplo, o requisito da tempestividade, ou seja, o juiz entendeu que aquele recurso foi apresentado fora do prazo, né? Porque aquele recurso foi apresentado de forma extemporânea. Nessa situação, né, quando o juiz entende que o recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal, né, há a possibilidade da apresentação do agravo de instrumento, e apresentado o recurso de agravo de instrumento, aquele juiz que deu aquela decisão negando seguimento ao recurso ordinário, por exemplo, ele pode reconsiderar a sua decisão. Ele pode analisar o recurso de agravo de instrumento e falar, realmente, os pressupostos de admissibilidade foram preenchidos, no caso, tempestividade, né? E aí, então, a decisão pode ser, sim, reconsiderada por aquele juiz que negou o seguimento ao recurso. Lembrando dizer que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, como todo recurso trabalhista, é de 8 dias. 8 dias para apresentar o recurso de agravo de instrumento. Apresentado o recurso de agravo de instrumento, o juiz vai abrir um prazo de mais 8 dias para a outra parte apresentar o recurso, a resposta ao recurso. Isso a gente chama contraminuta do agravo de instrumento, que é a resposta do recurso apresentado. Então, apresentado o recurso de agravo de instrumento, há a possibilidade que a outra parte apresente a contraminuta, que é a resposta ao recurso apresentado, né? Após a apresentação da contraminuta, a gente tem duas petições: o recurso de agravo de instrumento e a contraminuta, que é a resposta do agravo de instrumento. E tanto o recurso quanto o agravo, tanto o recurso de agravo de instrumento quanto a contraminuta do agravo de instrumento segue para julgamento no tribunal correspondente superior àquele que proferiu a decisão. Então, se o agravo de instrumento é interposto perante a primeira instância, quem vai julgar o agravo de instrumento é o Tribunal Regional do Trabalho. Se o agravo de instrumento foi apresentado perante o Tribunal Regional do Trabalho, quem vai julgar o agravo de instrumento é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, sempre quem julga o agravo de instrumento é o órgão hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão que negou o seguimento ao recurso. Portanto, dizer que se o tribunal, né, entender que o recurso de agravo de instrumento tem que ser dado provimento, né, o órgão que julgou o recurso de agravo de instrumento vai analisar aquele recurso que foi negado o seguimento. Então, no caso de um recurso ordinário, que foi negado o seguimento ao recurso ordinário, né, foi apresentado um recurso de agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento foi dado provimento. O Tribunal Regional do Trabalho
ao dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, já vai também analisar o próprio recurso ordinário, que foi o recurso na qual o juiz negou o seguimento. Ou seja, aquele recurso que o juiz entendeu que não respeitou os requisitos de admissibilidade, dessa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento, e dessa decisão do agravo de instrumento, se o tribunal, que é o órgão superior, entender que a decisão do juiz que negou o seguimento ao recurso ordinário está errada, ele vai dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e vai analisar ali o recurso trancado, o recurso que foi negado o seguimento, no caso do exemplo, o recurso ordinário. Então, o objetivo do recurso de agravo de instrumento no processo de trabalho é único e exclusivamente questionar as decisões que negaram seguimento aos recursos. E esses recursos foram negados seguimentos por não preencher os requisitos de admissibilidade recursal. Já vimos que o prazo para interposição desse recurso é de 8 dias, e depois de apresentado o recurso de agravo de instrumento, a parte contrária, então se o recurso de agravo de instrumento foi apresentado pelo reclamante, a parte contrária, a reclamada, tem o prazo de 8 dias para responder o recurso, que a gente chama de contraminuta do agravo de instrumento. Se for pela reclamada, a mesma situação. 8 dias para a reclamada apresentar o recurso de agravo de instrumento, 8 dias para o reclamante apresentar a resposta a este recurso do agravo de instrumento, na qual a gente chama de contraminuta do agravo de instrumento. Os dois prazos são 8 dias, e todos os prazos nos processos de trabalho, depois da reforma trabalhista em 2017, são contados em dias úteis e não mais em dias corridos, como era antigamente. Importante dizer que questão do preparo, né, há custas no processo de trabalho, né, para o agravo de instrumento? Não há custas processuais para o agravo de instrumento, mas deve ser recolhido um depósito recursal. E qual que é o valor do depósito recursal? É sempre metade do depósito recursal depositado para o recurso que foi negado seguimento. Então, se um agravo de instrumento é interposto perante o Tribunal Regional do Trabalho para questionar a decisão que negou o seguimento a um recurso ordinário, por exemplo, eu tenho que, como reclamada, fazer o depósito recursal do agravo de instrumento metade do valor do recurso ordinário. Então, se para o recurso ordinário o depósito recursal é R$10.000, por exemplo, que está mais ou menos isso atualmente, né, arredondando um pouquinho para cima, o valor do preparo do agravo de instrumento vai ser metade desse valor, em torno aí de R$5.000. Para o recurso de revista, é o dobro, já vimos isso também, o preparo do recurso de revista é sempre o dobro do valor do recurso ordinário. Para eu apresentar um agravo de instrumento de uma decisão que negou o seguimento a um recurso de revista, o valor desse preparo para o agravo de instrumento vai ser metade do valor depositado. Se a empresa depositou R$19.000, quase R$20.000, qual que é o valor do depósito recursal do agravo de instrumento de um recurso de revista? R$10.000, mais aproximadamente, que é o valor do recurso, que metade do valor do depósito recursal do recurso de revista. Então depende sempre de qual que é o valor depositado a título de depósito recursal. Para o reclamante, não tem depósito recursal, né? Então o agravo de instrumento para o reclamante não tem nem custas processuais e nem o depósito recursal. Então, a questão do preparo é somente para a reclamada, né? E somente deve ser pago o depósito recursal. E o valor é sempre metade daquele recurso que está se questionando no agravo de instrumento. Se estamos questionando, por exemplo, um recurso ordinário, vai ser metade do valor do recurso ordinário. Se for que estamos questionando um recurso de revista, metade do valor do recurso de revista. Importante dizer que antes da implementação do processo eletrônico, né, era obrigatório a apresentação de cópias do processo. Era necessário extrair cópias do processo principal para ser apresentado o recurso de agravo de instrumento. Então, o recurso de agravo de instrumento era feito e juntamente tinha que ser anexado cópias do processo principal. Isso não é mais obrigatório, porque
uma vez que 100% dos processos já estão tramitando de forma eletronicamente, principalmente aqui em São Paulo, não é necessário juntar qualquer tipo de cópia do processo, uma vez que o processo é eletrônico, né? Então qualquer parte pode, qualquer advogado, qualquer juiz pode consultar ali o processo principal. Então não preciso juntar absolutamente mais nada, porque o processo está totalmente digitalizado, né? Então o agravo de instrumento ele é interposto, né, com as suas razões, com seus fundamentos de por que a decisão que negou o seguimento àquele recurso está equivocada, né, e não é mais necessário juntada de qualquer tipo de cópia do processo principal, por conta da implementação do processo eletrônico, do processo judicial eletrônico. Então, com isso, a gente encerrou o estudo do agravo do instrumento. Então, resumidamente, o agravo de instrumentos é aquele recurso cabível para as decisões que denegam o seguimento ao recurso, ou seja, decisões que foram proferidas dizendo que os pressupostos de admissibilidade recursal não foram preenchidos. O prazo desse recurso é 8 dias, e também 8 dias para a resposta a esse recurso. Né? O objetivo é questionar esta decisão. Né? O órgão julgador vai ser sempre o órgão superior àquele que proferiu a decisão. Então, se a decisão que denegou o seguimento ao recurso foi proferida, por exemplo, pelo juiz do trabalho, primeira instância, quem vai julgar o agravo de instrumento é a segunda instância, o Tribunal Regional do Trabalho. Se a decisão que denegou o seguimento ao recurso, por exemplo, um recurso de revista, foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, o agravo de instrumento vai ser interposto perante, vai ser julgado perante o Tribunal Superior do Trabalho. Né? Julgado procedente, né, dado provimento ao recurso, ou seja, o tribunal entendendo que a decisão que denegou o seguimento do recurso está equivocada, ele vai dar provimento ao recurso e já analisar o recurso que foi negado processamento, negado o julgamento, negado o seguimento àquele recurso. Né? 8 dias para prazo, já falei, 8 dias para o reclamante, 8 dias para o reclamado. Não há custas processuais para o agravo de instrumento. Somente a necessidade do depósito recursal, cujo valor é metade do valor daquele recurso na qual está trancado. Se estamos falando de um recurso ordinário, metade desse valor. Se estamos falando do recurso de revista, metade também do valor previsto. Lembrando que esse valor ele sofre alteração e aumento anualmente. Então, com isso, a gente encerra o estudo de agravo de instrumento, né, como o quinto recurso aí que já estudamos o recurso de embargos de declaração, perdão, o quarto recurso, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto recurso, isso, já estudamos o recurso de embargos de declaração, já estudamos o recurso ordinário, já estudamos o recurso de revista e hoje estudamos o recurso de agravo de instrumento. Na aula que vem, vamos estudar o recurso extraordinário. Sempre compareçam às aulas do Microsoft Teams para esclarecimento de todas as suas dúvidas. Compareçam também às aulas para resposta aos questionamentos e nos vemos numa próxima oportunidade. Um bom estudo a todos e até a próxima.